Boa noite a todos. Invoco a proteção de Deus, declaro aberta a 92ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016. Convido o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora presidente, Rosane, colega vereadora Mônica, colegas vereadores, público presente, boa noite. Ata da 91ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, realizada no dia 9 de fevereiro de 2015, às 18 horas, no plenário Hélio Santana de Araújo, sob a presidência da vereadora Rosane Ribeiro Machado. Aos 9 dias do mês de fevereiro do ano 2015, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz com a presença dos vereadores Adeir Antônio Loser, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Ervaldo Santana Almeida, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Gênison Rampinelli Leco, José Gomes dos Santos, Lúcio Zanol, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Brueto, Rosane Ribeiro Machado e Valmir Coser. A senhora presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão. A senhora presidente declarou aprovada a ata nos termos do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. Em seguida, a senhora presidente convidou, nos termos do artigo 6º da resolução número 492, de 31 de 12 de 90, o senhor Ervaldo Santana Almeida, convocado para assumir a vaga de vereador. Presente, o senhor Ervaldo Santana Almeida fez a entrega do diploma e a declaração de bens, em cumprimento com o artigo 5º, parágrafo 2º do Regimento Interno. Ato contínuo, foi convidado a prestar o compromisso e tomar posse, assinando o termo de posse e compromisso. A senhora presidente declarou empossado no cargo de vereador o senhor Ervaldo Santana de Almeida e convidou a tomar o assento e assinar a lista de presença. Em seguida, foi franqueada a palavra ao vereador empossado, que fez uso da mesma. O primeiro secretário fez a leitura constante do pequeno expediente. Foram aprovados os requerimentos apresentados pelo vereador Fábio Neto da Silva e Mônica de Souza Pontes Cordeiro. No grande expediente, fizeram uso da palavra os vereadores Romildo Brueto, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Fábio Machado e Lúcio Zanol. Na fase das lideranças, o vereador líder Adeir Antônio Loser fez uso da palavra. O primeiro secretário fez a chamada dos senhores vereadores. Havendo número legal, passou-se a ordem do dia. Em segundo turno, foram aprovados o projeto de lei número 074/2014, com as emendas modificativa número 001/2015 e aditiva número 002/2015. Projeto de lei 073/2014, de autoria do Poder Executivo, e o projeto de lei 058/2014, de autoria do Poder Legislativo, com os respectivos pareceres. Na fase das comunicações, nenhum vereador fez uso da palavra. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente deu por encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, que será no dia 19 de 2 de 2015, devido aos feriados do Carnaval. E para constar, eu, José Gomes dos Santos, primeiro secretário, de acordo com o artigo 23, inciso 6º do Regimento Interno, fiscalizei a elaboração da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada. Senhora presidente, eu acho que tem uma ressalva onde diz a respeito do vereador Adeir, onde se trata de líder partidário, no caso, né? Então tá certo. Coloca a ata em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do pequeno expediente. Senhora presidenta, senhores vereadores, público presente, boa noite. Senhora presidenta, não há matéria para ser lida no pequeno expediente. Passamos ao grande expediente.
Não tem ninguém inscrito. Então, passamos para a fase das lideranças. Cada líder terá 5 minutos, sem apartes. Com a palavra, a vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro, líder do PROS. Com a palavra, o vereador Genilson Rampinelli Leco, líder do prefeito. Dispensado. Com a palavra, o vereador Carlos Alberto Loureiro Vieira, líder do PDT. Dispensado. Com a palavra, o vereador Romildo Brueto, líder do PV. Mais uma vez, boa noite a todos. Venho, senhora presidente, fazer menção aqui e agradecimento ao nosso prefeito Marcelo Coelho, ao secretário Helder, secretário de Turismo, a todos os seus funcionários, ali o Vando, Ana Paula, né, todos envolvidos pela Secretaria de Turismo, ao Serginho, secretário de Esporte, a todos envolvidos ali na Secretaria de Esporte, pelo brilhante carnaval que tivemos na orla do nosso município. Venho falar em especial a Santa Cruz, onde as pessoas que ali estiveram puderam estar prestigiando ali um carnaval de paz, de famílias, e graças a Deus ocorreu tudo dentro da normalidade. Ressaltar também o trabalho da Polícia Militar, onde mesmo com pequeno quantitativo, aliás menor do que o ano anterior, pôde estar dando assistência ali aos turistas, aquelas pessoas, né, os moradores, aquelas pessoas que estavam ali frequentando o carnaval da nossa orla, do nosso município. Então, era só isso mesmo, deixar destacado aí, vários shows nacionais, shows locais, onde todos os moradores, turistas, puderam desfrutar aí. Tenho certeza de que um dos melhores carnavais do estado do Espírito Santo. Isso com o empenho do nosso prefeito e do nosso secretário Helder. Não poderia deixar aqui de estar destacando. Muito obrigado. Convido o primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores. 92ª sessão. ADI Antônio Lozzi. Alexandre Ferreira Manhães. Carlos Alberto Loureiro Vieira. Carlos André Franca de Souza. Eliel da Silva Rodrigues. Presente. Evaldo Santana Almeida. Fábio Machado. Presente. Fábio Neto da Silva. Presente. Gênicio Rampinelli Leco. Presente. José Gomes dos Santos. Presente. Lúcio Zanol. Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Presente. Paulo Sérgio da Silva Neres. Renato Pereira Sobrinho. Romildo Broeto. Rosane Ribeiro Machado. Presente. Valmir Coser. Senhora Presidenta, presente 16 vereadores. Registrar a presença do Lúcio aí. Havendo o número legal, passamos à ordem do dia. Apresentação da pauta em plenário. Primeira proposição, projeto de lei 001/2015, que dispõe sobre denominação de logradouro público no distrito de Santa Cruz, do autor Paulo Sérgio da Silva Neres, quórum maioria simples. Votação em primeiro turno. Projeto de lei 022/2014, que revoga a lei número 2.231, de 17/11/1999. Poder Executivo Municipal, quórum maioria simples. Terceira proposição, projeto de lei 056/2014, que dispõe sobre o peso a ser transportado pelo estudante em mochilas ou similares no âmbito do município de Aracruz. Vereador, o autor, Alexandre Ferreira Manhães, quórum maioria simples. Votação em primeiro turno. Projeto de lei 022/2014, revoga a lei número 2.231, de 17/11/1999, dá outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, o parecer. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 022/2014.
que tem como objetivo a revogação da lei que autorizou a doação de área de terra. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 022, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número 056/2014, que dispõe sobre o peso a ser transportado pelo estudante em mochilas similares no âmbito do município de Aracruz. Autor, vereador Alexandre Ferreira Manhães. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, o parecer. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Saúde é favorável. Em discussão, o parecer. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 056/2014, que regulamenta o peso a ser transportado nas mochilas escolares. Presidente, pela ordem, permita declarar os comentários aqui da mesa. Esse projeto é de extrema importância, principalmente, nós vemos as nossas crianças, jovens, adolescentes, principalmente da idade de 10 a 16 anos, carregando mochilas extremamente pesadas, sacrificando muito a coluna e a estrutura óssea das crianças. Em conversa com alguns ortopedistas aqui, inclusive do município, nós tivemos sim a grata opinião deles, saber da mesma conduta de pensamento. Nós temos que diminuir, nós temos que estudar, principalmente a Secretaria de Educação, uma forma de diminuir esse peso das mochilas das crianças que nós temos. Então, nós temos em aulas, em algumas turmas, 5 aulas de turmas diferentes. Isso que quem planeja é a Secretaria de Educação. Então, a nossa ideia é transformar. Sabemos que esse não é um projeto completamente rico, faltam alguns detalhes, mas é de extrema importância porque gera um pensamento, gera um trabalho na Secretaria de Educação, porque, assim, realmente, uma criança de 40, 50 quilos e carregar, às vezes chega a 10, 15, 20 quilos, uma mochila é extremamente pesado e é inversamente proporcional ao peso. Então, essa é a nossa ideia de despertar o interesse e fazer com que o Executivo pense um pouco, principalmente a Secretaria de Educação, nas nossas crianças. Na realidade, vereador, Vossa Excelência traz essa proposição de suma importância e no parágrafo único já estabelece a responsabilidade dos pais, seria a ideia da norma que Vossa Excelência apresenta, que já apresenta uma declaração à escola dos 15% do peso da criança, não é isso? Então, Exato. fica no ano letivo, ao matricular o aluno, ele já estabelece essa declaração, entrega na secretaria, então a responsabilidade dos pais seria, então, esse o objetivo, né? Seria em partes, mas nós temos que colocar também a responsabilidade na Secretaria de Educação. Em 5 aulas, são 5 aulas diferentes. Então, por que não, de repente, estudaríamos algumas formas? Lógico que quem vê essa estrutura toda é a Secretaria de Educação, 2 aulas de matemática, 2 de português e uma matéria, são 2 matérias a menos, são 2 livros e 2 cadernos a material didático menos. ficar na própria escola, não é isso? Seria também Alguma forma de pensar. Nós temos que fazer com que a Secretaria pense, principalmente na saúde dos nossos jovens e adolescentes da rede pública municipal. E como é que Vossa Excelência verifica essa questão da fiscalização efetiva? De que forma nós poderemos ver nessa norma uma hora aprovada, que com certeza vai ser aprovada no dia de hoje? Vereador, como é que seria a fiscalização do Executivo? Como é que o senhor pode trazer isso para esta casa? A nossa legislação, ela impede que nós, legisladores, façamos algumas leis que vão de atribuição a algumas secretarias. Esse é um pensamento que nós queremos levar também adiante para a secretaria responsável, entendeu? Essa é uma ideia, porque tem que partir essa ideia. A lei, assim, ela falta porque não nos dá condição de atribuir qualquer tipo de responsabilidade, tarefa para alguma secretaria da prefeitura. Nossa ideia é despertar exatamente esse pensamento. Sabemos, sim, que esse é uma lei, assim, que falta algumas coisas, mas fomos impedidos de colocar mais coisas devido até à própria nossa legislação, que
está no seu artigo 30, no parágrafo 4, que diz exatamente sobre atribuição. Então fica estritamente a declaração que vai ser apresentada pelos pais do aluno na hora da matrícula do aluno. Seria então isso o objetivo? Exato. Obrigado. Continue em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em primeiro turno, o projeto de lei número 056, de autoria do vereador Alexandre Manhães. Passamos às fases das comunicações. Vereador Romildo Brueto. Vereador Lúcio Zanol. Boa noite, presidente, demais colegas, público presente. Da mesma forma, as pessoas que nos acompanham pela rede mundial de computadores. Gostaria de aproveitar essa fase das comunicações, presidente, para poder apresentar 2 requerimentos. O primeiro requerimento, eu venho consubstanciado no artigo 23, parágrafo 2º da Lei Orgânica, embasado no precário estado de abandono que se encontra a quadra poliesportiva localizada no Centro Comunitário de Distrito de Guaraná, levando em consideração a construção inacabada de 2 salas no mesmo espaço, venho requerer ao secretário municipal de obras que sejam encaminhados para o gabinete deste vereador os seguintes documentos: cópia integral do contrato para execução da tal obra, cópia das medições dos serviços executados, cópia das notas fiscais emitidas pela detentora do contrato para faturamento e também, em decorrência do aparente abandono, a cópia do distrato, se houver, porque o que dá para entender lá é que não estão fazendo mais nada. Então, em decorrência do aparente abandono, a cópia do distrato. E também venho requerer, também consubstanciado no artigo 23, parágrafo 2º da mesma lei orgânica, e embasado em informações, presidente, da comunidade de Córrego d'Água, em relação ao castelo d'água que se encontra lá, que não é nem tão velho assim, foi inaugurado no governo passado, e eu venho pedir ao diretor do SAAI informações em relação a uma rachadura que existe lá, que está, quando chega ao nível daquela rachadura, começa a pingar bastante água, isso tem levado preocupação àquela comunidade. E também parece que colocaram um sistema lá eletrônico, que quando enche a caixa d'água, desarma a bomba, para de encher, enfim. Mas parece que está dando algum problema e tem esburrado constantemente. E em plena falta de água, em plena discussão de escassez de água que estamos vivendo Brasil afora, e na nossa comunidade não é diferente, no nosso município não é diferente, e isso tem gerado, assim, uma fartura imensa de água potável indo embora pelos ralos. Então, peço ao diretor do SAAI que mande para o gabinete deste vereador as preocupações no sentido do que ele tem feito ou irá fazer para solucionar tais problemas, tanto da estrutura física do castelo d'água, quanto a questão de transbordamento de água potável naquela comunidade. Obrigado, presidente. Existe alguma dúvida aqui do momento, se pode ser realmente no final de sessão. Mas como, né, Vossa Excelência pediu, a gente vai... Isso, até questionei antes ao Legislativo, me informaram que poderia sim. Aí no nosso regimento tem situações que falam, deixam controvérsia. Mas vou deferir, vou botar com autorização dos senhores, colocar o pedido do vereador em votação, em discussão. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Vamos encaminhar os pedidos de Vossa Excelência e da próxima vez a gente vai analisar se realmente pode ser feito no final de sessão. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado essa sessão, convidando os senhores para a próxima sessão ordinária, segunda-feira. Boa noite a todos.